Nós agora vamos falar da comunicação. Vocês não imaginam como a comunicação é importante e ela é um dos maiores problemas que os casais enfrentam no dia a dia. Eu vou falar um pouco da minha experiência aqui no consultório, porque eu vejo os casais chegando e um dos principais queixos que eles trazem é a falta de diálogo, a dificuldade de conversar, a dificuldade de expressar um para o outro o que cada um está sentindo ou está pensando. Então, nós temos que praticar essa boa comunicação. E como é que a gente pratica isso? Sendo um bom ouvinte, nós temos que prestar atenção no que a pessoa fala. Porque se a pessoa começa a falar, você já começa a falar junto, você interrompe, ou você já quer expressar a sua opinião, o que acontece? A pessoa não vai sentir que ela não falou nada, que ela não passou o recado que ela queria passar. Então, nós temos que ter muito cuidado na hora que a gente está ouvindo o que a pessoa quer passar para nós. Muitas vezes, a pessoa quer apenas passar o que ela viveu, uma experiência, ou algum problema no trabalho, ou algum desavenço que ela teve com alguém da família dele ou dela. Então, nós temos que ouvir, nós temos que entender o que a pessoa está querendo dizer, o que ela precisa naquela hora. Às vezes ela precisa só que você ouça. E uma outra coisa importante é que você seja solidário. Muitas vezes a gente nem concorda com o que a pessoa fala, mas naquele momento nós precisamos ser bem solidários, nós precisamos ficar do lado de quem a gente ama. Depois você pode até emitir alguma opinião mais tarde, mas primeiro procura saber o que ele está sentindo, procura saber o que levou a fazer aquilo, tomar aquela decisão, para depois então vocês conversarem de uma forma mais aberta. Mas nesse primeiro momento, demonstre todo o seu apoio, porque isso é que vai fazer o casal ficar unido e traz conexão. E ele vai querer cada vez mais, ele ou ela, compartilhar as coisas que estão acontecendo um com o outro. E esse acho que é um dos maiores objetivos que o casal precisa. E isso tudo dentro da comunicação. Nós não podemos deixar a comunicação de lado. Nós não podemos desprezar a comunicação. Ela é muito importante para o bom relacionamento do casal. Tem uma coisa muito engraçada, sabe, que eu vou contar para vocês. Dentro da pesquisa, os homens falaram uma coisa muito interessante. Eles disseram que eles gostariam de ser recebidos em casa como um convidado por suas mulheres na hora que eles chegassem. Eu achei interessante isso porque aqui eu ouço muito também, aqui na minha escuta, no consultório, eu ouço muito, às vezes as pessoas dizendo, eu cheguei em casa, a fulana nem ligou, eu cheguei em casa, não veio nem falar um oi para mim. Gente, nós temos que lembrar que quando nós nos encontramos com a pessoa que nós amamos, nós temos que manifestar o prazer de vê-lo, a alegria de vê-lo. Então, que seja no final do dia, ou que seja no meio do dia, que seja a qualquer momento, a gente tem que fazer, o olhinho tem que brilhar, nós temos que dar um abraço, um beijo, apertar a mão, qualquer gesto de carinho. Aquilo não pode ser indiferente, aquela pessoa não pode chegar na sua casa ou você se encontrarem como se ele fosse um qualquer. Ele não é um qualquer. Ele é a pessoa que você escolheu para compartilhar a vida com você. Então ele é muito especial. E isso nós temos que dizer a todo momento. Com expressões, com gestos, com olhares. E então ele disse isso e foi muito engraçado. E ele disse também algumas coisas assim. Pode ser com uma massagem no pescoço, talvez iniciando o sexo, ou talvez com uma comida especial, uma comidinha especial, vamos sentir privilegiado de receber essa comidinha especial. Ou talvez qualquer um outro gesto de carinho e atenção que você possa ter quando o seu companheiro ou companheira chegar em casa. Agora, os homens nessa pesquisa, eles também admitem que eles teriam que fazer o mesmo com suas mulheres. Eles não tiraram o corpo fora, eles também assumiram que precisam também ser carinhosos, atenciosos e gentis. Nós vamos falar um pouquinho agora da mente masculina.
Porque a mente masculina ela é um pouco diferente, né, da mente feminina. E nós precisamos compreender agora, já que nós tivemos essa chance, né, de abrir esse tesouro do pensamento masculino, o que tem de mais importante, o que esse homem traz e como é que ele pensa, um pouquinho até da história dele. O que acontece na verdade? O homem, ele nasceu para ser vencedor. Ele recebe da educação dos pais, principalmente do pai, que ele veio ao mundo para conquistar, que ele veio ao mundo para ser vencedor. Ele veio ao mundo para lutar. Isso tem um pouco da essência do homem. O homem tem a necessidade de ser vencedor, de conquistar coisas. E isso está na essência dele. E nós não podemos desvalorizar isso, ou desprezar, ou ignorar isso. E o que acontece quando esse homem é vencedor? Dentro da casa dele, como ele se sente quando ele é valorizado pela mulher, pelos filhos. Ele coloca essa família num lugar muito especial da vida dele. E isso faz com que a relação seja muito melhor, porque ele fica agradecido daquele reconhecimento, daquela vitória, daquela conquista, e que ele faz muitas vezes pela família. Por exemplo, o trabalho do homem, muitas vezes, dentro da nossa cultura, nós ainda temos o homem como um dos provedores maiores. Isso está mudando muito, mas ainda tem essa ideia, nós ainda temos esse conceito na nossa mente. Então, muitas vezes, o homem é que promove, às vezes, o trabalho dele, né, promove férias, promove uma escola de boa qualidade para os filhos, alimentação, uma casa confortável, férias muitas vezes maravilhosas. Isso tudo é proporcionado por ele na maioria das vezes. Então nós não podemos ignorar isso como se fosse uma coisa banal. Não, precisamos agradecer, precisamos manifestar a nossa alegria de estar ali. Precisamos dizer como é bom que você pôde trazer a gente para essas férias. Que bom que nossos filhos podem ter uma escola boa. Isso deve ser falado. Isso é um sinal de gratidão. E a pessoa fica muito feliz quando alguém agradece por alguma coisa que ela fez. Isso não é obrigação, tá, gente? Isso faz parte de uma doação, de um empenho que esse homem faz para trazer benefícios para a família. Isso está ligado a uma das características mais significativas para o homem, que é a da sua competência. O homem, ele precisa se sentir competente. Ele fica satisfeito, ele se sente poderoso na hora que ele percebe a competência dele e percebe também que essa família o acha competente. Agora nós vamos falar de um assunto importantíssimo, que é essa outra mulher que entrou aí nesse triângulo amoroso na hora que houve a traição, né? Como nós falamos lá atrás, foram homens que traíram, que foram entrevistados e falando do que os deixava tão insatisfeitos. Essa outra mulher, gente, é muito interessante. Dentro do nosso imaginário feminino, né, o que a gente primeiro pensa, né? Ah, essa mulher deve ser linda, maravilhosa, bárbara, corpo perfeito, o sexo deve ser assim, uma coisa de outro mundo, vai deixar o homem louco. Mas não é nada disso, gente. Sabe o que é que o homem falou? Que muitas vezes ele se aproximou de alguém fora do casamento, porque essa mulher muitas vezes, primeiro, tinha uma afinidade, assuntos em comum, e que ela o valorizava muito, e nas pequenas coisas que ele fazia. E sabe outra coisa que ele disse que essa mulher o deixava? Atraente, competente, admirado, desejado, valorizado e amado. E é isso tudo que ele queria sentir junto à mulher dele. Nenhum desses homens entrevistados disseram que gostariam de se separar ou que não amavam suas mulheres. Eles apenas não se sentiam valorizados. E isso é algo que a gente precisa pensar. É uma reflexão que nós precisamos fazer. O que acontece que eu não consigo deixar que essa pessoa que está ao meu lado seja valorizada, seja admirada e se sinta tão amada assim. Envolva-se.
envolver-se com as coisas que o seu companheiro ou sua companheira gostam, os seus hobbies, as suas paixões. Envolva-se com isso, envolva-se com o trabalho dele, envolva-se com seus amigos, envolva-se com as coisas que você percebe que ele gosta, porque isso vai fazer com que a sua conexão com essa pessoa que está ao seu lado, ela flua de uma maneira muito mais profunda, muito mais interessada, porque quando a pessoa percebe que você tem um genuíno interesse pelo que ela está falando ou pelas coisas que dizem respeito a ela, a sua harmonia, a sua conexão com ela se fortalece muito mais. Não deixe por isso de compartilhar experiências. Esse interesse genuíno que eu falei é justamente que leva as pessoas a quererem compartilhar cada vez mais experiências. Aliás, a pessoa que está ao seu lado tem que ser a primeira pessoa que você queira contar alguma coisa boa que aconteceu na sua vida. Qualquer coisa, coisas do dia a dia, mas ela tem que ser a primeira pessoa que vem à sua mente, você tem aquela vontade de contar para ela, porque você sabe que vocês vão vibrar juntos. Então isso é fundamental. Esse envolvimento, ele não pode deixar de existir na sua vida a dois. Uma outra coisa que não pode deixar de existir na vida a dois é você abrir espaço para namorar. Esse abrir espaço para namorar é uma das coisas importantíssimas. Sabe por quê? Todo mundo fala, tem vida ocupada, tem uma porção de coisas para fazer, você trabalha, paga a conta, se tem filhos, tem que cuidar dos filhos, você tem atividades que você gosta de fazer, também independente do lazer que vocês têm juntos, mas o relacionamento ele tem que ser prioridade. E quando ele é prioridade, você acaba abrindo espaço para ele acontecer. Ele tem que estar sempre ali rodeando como algo de prioridade. Então, esse abrir espaço para namorar, para estarem juntos, é essencial. Sabe, tem um depoimento de uma pessoa que está casada há 40 anos. Ela diz que quando eles se casaram, no primeiro ano de casamento, eles desligavam o telefone, ficavam os dois sozinhos, ou saíam ou ficavam em casa, mas eles não atendiam nem telefone para poder se dedicar um ao outro. Eu não acredito que eles tenham mais habilidades do que nós, do que qualquer outras pessoas, mas o que na verdade eles fizeram? Eles priorizaram o relacionamento. Então, quando algo é importante para nós, não é uma questão de tempo, é uma questão de ser prioridade. Então, nós temos que ficar atentos para isso, porque é algo muito importante. O casal, ele precisa abrir espaço para ele estar de forma tranquila, se colocar um diante do outro, de uma maneira muito harmoniosa, sem críticas, sem julgamentos e nem cobrança. Crítica, aliás, é algo que destrói qualquer relacionamento. Ele vai enfraquecendo, contaminando, até que muitas vezes os casais se separam, porque ninguém gosta de ser criticado. Apesar da nossa cultura ter esse hábito de achar que nós temos que saber receber críticas, mas crítica é algo muito ruim, principalmente na vida a dois. Nós temos que trocar a crítica pelo elogio. Se tem alguma coisa que não está bem, você pode ter uma conversa, você pode ter um momento ali de reflexão, mas criticar a pessoa pela maneira que ela é, nós não devemos fazer isso, até porque você conhecia essa pessoa. Quando você se apaixonou por ela, você sabia como ela era. Então, as críticas, elas devem ser praticamente abolidas do relacionamento a dois. Prestem muita atenção nisso, que é importante, tá? E outra coisa, divirtam-se. Falem de política, livro, cinema, seja lá o que for, música, qualquer coisa que façam juntos fará com que a sintonia de vocês aumente. Vão pedalar juntos, vão no cinema, peguem as coisas que vocês têm afinidades para que vocês possam fazer juntos e aproveitem isso, porque isso conecta o casal. Não deixe de sair
a dois. É muito importante o casal ter momentos só para ele, independente de ter filhos, já alguma coisa assim. Arranje espaço para sair só os dois para namorar. Façam coisas interessantes, façam coisas engraçadas, divirtam-se. E outra coisa, prepare-se, arrume-se para outra pessoa. Fique bonita, fique sedutor para essa pessoa que está ao seu lado. Então não deixe de fazer isso, que é muito importante. E outro detalhe, continue às vezes num gesto, a tocar aquela pessoa de uma maneira mais amorosa, de uma maneira mais insinuante, muitas vezes até de um olhar mais sedutor, porque muitas vezes um olhar sedutor na hora do almoço é um sexo à noite, ou um olhar sedutor de manhã pode ser sexo na hora do almoço. Então, nós precisamos lembrar que nós não somos amiguinhos. Um casal pode ter uma grande amizade, mas nós somos homens e mulheres se relacionando de forma amorosa. Então nós precisamos ter essa sedução, esse clima de namorar aberto dentro da nossa casa e dentro do nosso dia a dia. No próximo tópico nós vamos falar sobre a importância do sexo e o poder do sexo na vida a dois.